Graças, Pais amados, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Nesse domingo atípico, de manhã cedo tivemos uma mensagem falando um pouco sobre tudo o que tem acontecido. Essa noite estaremos tratando de um assunto bem especial, tratando na verdade sobre o que Jesus fez por nós. Eu peço a cada amado irmão que abra suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, apenas o versículo 5. Diz assim: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vamos orar. Senhor Deus, peço que o Teu Espírito Santo nos ajude com relação a essa palavra, para que nós possamos entender e ser edificados pelo Teu Espírito essa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O texto da carta de Paulo aos Efésios trata de pontos muito importantes para nós, nos dias de hoje. O texto fala logo de início que todos nós estávamos mortos dos nossos delitos. A ideia de delitos, a palavra delitos, ela também pode ser traduzida por transgressão. O ser humano, a raça humana, nós transgredimos finalmente, fatalmente, lá no Éden com Adão e Eva. E é interessante que talvez nós falamos o seguinte: mas não tem nada a ver com isso, E Adão e Eva também usou esse artifício, não tem nada a ver com isso. Adão jogou para cima da Eva, Eva jogou para cima da serpente. A verdade é que, federativamente, Adão e Eva estavam representando toda a raça humana lá na queda. Na verdade, nós somos os descendentes de Adão e Eva. Então, automaticamente, eles sendo os primeiros pais e foram responsabilizados da queda, do momento de afastamento do Senhor. Deus deu aquela oportunidade para que eles escolhessem entre comer todos os frutos e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. No entanto, o homem e a mulher preferiram realmente escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali foi dado o livre-arbítrio. Ali nós, raça humana, nós tivemos a oportunidade de exercer o livre-arbítrio. O fato é que o homem e a mulher, naquele momento, estavam escolhendo. E nós escolhemos, em Adão, na verdade, desobedecer ao Senhor. Foi o que aconteceu. Temos que ser responsabilizados por isso, de fato. E é comum realmente nós falarmos que não. Mas, na verdade, a nossa responsabilidade, porque nós somos descendentes do homem e da mulher, do primeiro homem e da primeira mulher, de Adão e de Eva. Então, amados, com isso, essa ideia de delitos que o texto fala aqui, é exatamente da transgressão, da queda. Então, a partir daí, a morte entrou no universo, em todas as coisas. A partir daí, a morte começou a fazer parte de todas as coisas. Então, amados, tudo nasce, tem um período de vida, depois morre. A nossa expectativa de vida aqui no Brasil, se eu não me engano, o IBGE falou em 2018, 76,3, expectativa. Então, a partir do momento que entrou o pecado, a morte cria expectativas. Então, essa é a nossa realidade mediante esse versículo. Essa é a nossa realidade mediante o que a palavra de Deus vem falando para nós. Estamos nós mortos nos nossos delitos. Queda. Pecado original. E estamos vivendo num estado de queda. E com isso, vem todas as dificuldades da queda. Nós temos a pandemia, e essa pandemia, na verdade, é um reflexo daquilo que aconteceu lá no passado. E é interessante que o versículo não para aqui, o versículo continua. E aí o apóstolo Paulo fala algo que é importante para nós. O apóstolo Paulo fala que algo diferente realmente foi feito por Deus. Não obstante o homem, nós termos escolhido negar a vontade de Deus, se rebelar contra Deus, mas mesmo assim, o texto continua e fala o seguinte: estando nós mortos no nosso delito, nos deu vida com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, amados, Deus planeja algo especial para nós. Deus, na verdade, da pessoa de Cristo Jesus, faz presente sobre a face da terra. E aí, amados, é importante que nós lembrarmos que Deus veio na pessoa de Cristo, Ele nasceu, Emanuel, Deus conosco. E aí nós, como homens, nós extirpamos Deus da face da terra. Nós crucificamos Deus em Cristo Jesus. Cristo foi crucificado na cruz. Mas aquela crucificação de Cristo foi algo que
aparentemente era derrota para Deus, mas na verdade Deus estava fazendo sacrifício por nós. Nós merecíamos a morte, a raça humana merecia a morte, mas era um plano de Deus para a nossa vida. Jesus morrendo na cruz significava que ele estava sendo sacrificado por nós. Por que Jesus foi sacrificado por nós sendo Deus? Porque na verdade ele nasceu de mulher. Também ele era 100% homem, sendo 100% Deus. E automaticamente ele sendo homem, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O profeta Isaías fala sobre isso. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus encrava na cruz do Calvário, ele crava na cruz do Calvário o meu pecado, o seu pecado, esse pecado original. E aquele que entende que esse sacrifício é suficiente para a salvação, passa a fazer parte do povo de Deus. E é bem simples, né? É bem simples. O Evangelho, a palavra Evangelho, que significa boa nova, uma boa notícia, é a boa notícia de que Jesus ele morreu na cruz, ele sendo Deus, 100% Deus, mas sendo 100% homem, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, pagou os nossos pecados. O pecado original, o delito, a transgressão que Adão e Eva havia cometido lá no passado. Então, amados, quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que o sacrifício de Cristo foi suficiente para pagar o meu pecado e o seu pecado. E aí, amados, nos tornar justos diante de Deus. E aí, amados, Deus olha para nós, olha para Cristo, em vez de olhar para nós, aquele que aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu faço um convite nessa noite, faço um convite a você, a saber que, embora teve um pecado original, né, toda a raça humana está sujeita à morte física, sim, né, muitos morrerão com coronavírus, sim, mas o mais importante, na verdade, é que todos aqueles que ouviram o Evangelho possam, mesmo tendo coronavírus, mesmo passando pela morte, tenham a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então esse é o Evangelho, a boa notícia que Deus tem para nós. A reconciliação eterna que Jesus faz com Deus. E quando antes de Jesus ser morto, crucificado, ele chamou os discípulos. Mateus 26, capítulo 26, fala que ele tendo tomado um pão, ele partiu aquele pão e falou assim, que esse pão representa o meu corpo, que é partido em favor de vós. Ele estaria colocando a sua vida em nosso lugar. Jesus estaria pagando o meu pecado e o seu pecado até naquele momento que o corpo dele ia ser moído por nós. E aí ele tomou um cálice. E quando ele tomou o cálice, ele falou assim, esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. E pediu que nós fizéssemos isso, fazer isso em memória de mim até que ele voltasse. Nesse momento, amado, eu quero dizer para você que, por causa do coronavírus, está na sua casa, a igreja nesse momento está reunida, em cada um na sua própria casa, e você tem a oportunidade, você que é cristão, você que passou pela reconciliação, tem Cristo Jesus, você tem a oportunidade, nesse momento, de participar da mesa do Senhor. Você agora pode participar na sua casa, com seus familiares, da mesa do Senhor. Esse vídeo vai ficar. Você pode participar a qualquer hora. Eu ministro do Evangelho, estou ministrando esses elementos para que você não se afaste da mesa do Senhor. Sabe por quê, amados? Porque a mesa do Senhor, para nós que somos cristãos, a mesa do Senhor, na verdade, é um antídoto. A mesa do Senhor, na verdade, ela vai fortalecer nossa imunidade espiritual. Porque na mesa nós reconhecemos que nós necessitamos da cruz de Cristo. Nós nos rendemos diante de Deus falando, Senhor, realmente nós somos pecadores, nós pecamos em Adão. E nós necessitamos desse perdão eterno em Cristo Jesus. E Jesus falou, fazer isso, para você lembrar que vocês precisam de mim. Eu digo, eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. Então participe. E Jesus falou, comei e dele todos. Comei dele todos. Participe do pão e do vinho nesse momento. Participe dos dois. Eu vou estar agora consagrando os alimentos para que você possa participar com seus familiares. Senhor Deus, um momento muito atípico na história da humanidade, onde todos tiveram de se recolher nas suas casas.
Mas a mesa do Senhor não pode parar. E se, na verdade, aquilo que o Senhor colocou para nós, as famílias possam estar sempre celebrando, Pai, o sacrifício de Cristo, que é único e suficiente para pagar os nossos pecados e fazer reconciliação eterna contigo. Por isso, abençoe todos aqueles que estarão lançando mão do pão e do vinho e do suco, para representar realmente o corpo e o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Consagramos esses elementos, Pai, onde que eles estiverem, para que o teu povo seja edificado, seja fortalecido. Sabemos, Pai, que isso é um remédio para fortalecer nossa imunidade espiritual. Por isso, Pai, fortaleça nesse momento de crise de saúde, mas fortaleça hoje a nossa imunidade espiritual, que é tão importante, talvez mais importante, Pai. Fortaleça o teu povo, aonde que o teu povo estiver, para que venhamos a participar do pão e do vinho. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Participe, amado, nesse momento, do pão e do vinho. Vou, nesse momento, estar fazendo uma oração final e está dando a bênção apostólica, para que você, aonde você estiver, você possa receber a bênção apostólica do Senhor Jesus. Vamos nesse momento estar orando. Senhor Deus, eu agradeço por esse momento de participar do pão e do vinho, e teu povo, onde que possa estar, que teu Espírito abençoe, para que seja fortalecido espiritualmente, para que fortaleça a imunidade espiritual dos teus filhos. Necessitamos do sacrifício de Cristo, sim. Confessamos Jesus como aquele que pagou os nossos pecados na cruz, como aquele que cuida das nossas vidas. Fortaleça o teu povo espalhado sobre a face da terra, aonde estiver. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo, seja com cada amado irmãos, seja com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com a terceira de Hortolândia e com todos. Nós oramos, com toda a cristandade, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa semana na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.